Gloom é um jogo competitivo de 2 a 5 jogadores, lançado pela Calamity Games, com mecânicas de toma essa e contação de histórias. Então, vamos ao setup. Cada jogador vai escolher uma cor e vai pegar todos os 5 personagens daquela cor para formar sua família inicial. Caso os jogadores não queiram fazer uma partida muito demorada, cada jogador vai escolher um dos seus personagens e vai descartar, formando sua família inicial com somente 4 personagens. Para uma partida com 5 jogadores, o 5º jogador vai terminar com um personagem de cada uma das famílias que foi descartado para formar sua família inicial. E por fim, a gente vai embaralhar o baralho e entregar 5 cartas para formar a mão inicial de cada um dos jogadores. E caso ache necessário, os jogadores podem também deixar as 2 cartas de referência ao alcance e a visível de todos os jogadores na mesa. Feito o setup, os jogadores podem começar a partida. Gloom se passa em várias rodadas com o objetivo de ter a sua família o mais desgraçadamente infeliz e, obviamente, totalmente morta. O primeiro jogador é aquele que é decidido como teve o pior dia possível. Escolham como preferir. No turno do jogador, ele sempre vai tomar 2 ações e vai passar para o próximo jogador em sentido horário. Então, vamos ver as ações disponíveis. A primeira ação disponível é a ação de jogue um modificador. Na ação de jogar um modificador, o jogador vai escolher uma das suas cartas de modificador da sua mão e vai jogá-las em um dos seus personagens ou, obviamente, em algum dos personagens dos adversários. Ao jogar aquela carta, ele sempre vai ler e vai dar o segmento na história. Por exemplo, aqui, o palhaço Risadinha acabou de ser caçado por crianças. E eu vou jogar ele naquele jogador. Existem 2 tipos de efeito em cartas de modificador. O primeiro deles é a carta de setinha, que acontece no exato momento que aquela carta é jogada. E o outro é o efeito de setinha dentro do círculo. Esse efeito permanece ativo desde que essa carta esteja visível ainda. Ou seja, esse efeito só vai parar de valer caso alguém jogue algum outro modificador em cima daquela carta. Se uma carta de modificador que foi jogada em algum jogador adversário tiver algum efeito que ative imediatamente, o jogador que recebeu a carta é o jogador que vai receber ou perder aquele bônus / penalidade. Como, por exemplo, uma ação de comprar uma carta imediatamente. A segunda ação disponível é a ação de jogue um evento. As cartas de evento são essas cartas com a tonalidade mais avermelhada. E elas têm 2 tipos. O evento que é jogar no seu turno para ativar algum poder. E caso ela tenha essa setinha de volta, ela é um efeito de resposta, que pode ser utilizado no turno de outros jogadores. E a terceira ação disponível é a ação de jogue uma morte prematura. Diferente das outras ações, elas só podem ser jogadas como se fosse a primeira ação do turno. Caso um jogador já tenha feito alguma ação no turno, ele obviamente não pode jogar uma carta de morte prematura, a não ser que abra uma condição especial que alguma carta te mande jogar uma carta de morte prematura, aí tá liberado jogar uma carta de morte prematura que não seja a primeira ação do turno. Mas normalmente, cartas de morte prematura tem que ser somente na primeira ação do turno do jogador. Para jogar uma carta de morte prematura, o jogador vai escolher algum dos personagens da mesa, seu ou do adversário, e que estejam pelo menos um pouquinho com pontuação negativa. O jogador vai somar todas as bolinhas de pontuação que tem naquele personagem e ela tem que estar com pelo menos -5. Caso o jogador esteja com um personagem com moral positiva, ele não pode morrer, porque obviamente o objetivo do jogo é ser o mais desgraçado possível. Quando o jogador joga uma dessas cartas, ele sempre pega a carta e coloca em cima daquele personagem. Então nesse caso aqui, o primo Mordecai não poderia ser morto, porque a soma de todos os status dele está 0. Ou seja, ele tem que estar pelo menos um pouquinho negativo para poder ser morto. Então caso o primo Mordecai estivesse nesse estado aqui, ele está em -20, ele pode, como primeira ação, receber uma carta de morte prematura. Algumas cartas de morte prematura podem pontuar extra dependendo dos ícones que estiverem visíveis em cima daquela carta. Então nesse caso aqui, essa aqui pontua -10 pontos a mais se tiver um ícone visível de cálice. A próxima ação disponível é a ação de descartar as cartas da mão. O jogador vai pegar todas as cartas que ele tem na sua mão e vai posicioná-las na pilha de descarte. Obviamente, ao fazer isso, o jogador não tem mais ações e não vai poder mais realizar nenhuma ação de jogar cartas da sua mão.
Para isso tem a próxima ação disponível, que é a ação de passar a vez. Caso o jogador não tenha cartas ou não queira jogar cartas na sua vez, ele simplesmente pode passar e vai direto para o próximo jogador. Então, depois de um jogador ter feito suas duas ações no seu turno, ele vai repor a mão, onde vai pegar na pilha de compra e vai comprar cartas até chegar no limite de cartas da mão dele. Caso ele já tenha cartas igual ao limite de mão ou maior, ele não precisa descartar, ele só não vai fazer a etapa de compra. Então, depois de ter feito duas ações, comprado cartas até o seu limite de mão, o jogador vai passar para o próximo jogador e assim vai seguir o jogo em sentido horário até que um jogador tenha com todos os personagens da sua família mortos. Então, assim que um jogador tiver todos os personagens da sua família mortos, cada jogador vai somar a sua pontuação, mas somente dos personagens que estão falecidos. Caso o jogador tenha um personagem muito negativo, mas que não recebeu uma carta de morte prematura, aquele personagem não é contado por mais negativo que ele esteja. Então nesse caso aqui, eu vou contar menos 15 e menos 25. O modificador dele é só por moeda ou coraçãozinho, o meu modificador está de cálice, então eu vou ignorar isso aqui. Aqui eu só fechei no menos 40. Aqui a gente tem um menos 10, o modificador não acontece, então a gente está com menos 50. Mas o modificador aqui de baixo está valendo porque ele tem o símbolo de cálice, então ele vai somar menos 10 também. Então aqui a nossa pontuação final ficou menos 80. Tudo isso porque esse desgraçado aqui nem para morrer serve. Depois de somar a pontuação de todo mundo, aquele que tiver a pontuação mais negativa é declarado o vencedor. Então, essas aqui foram as regras do Gloom. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like aí. Se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, que isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. E também para te não perder os próximos vídeos de jogos de tabuleiro. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima.